cara, você que é um cara aí muito influente aí, pô, todo mundo te para aqui na Gamescom pra trocar ideia contigo, pra falar contigo. Cara, me fala aí, você como criador de conteúdo, cara, como é que você enxerga a Gamescom? O que é a Gamescom pra você? Como é que você enxerga esse evento aqui, velho? Cara, eu fiquei bem feliz quando a Gamescom veio pra cá, né? Porque é uma atenção pro Brasil, querendo ou não. Sim. Né? E é bom ter uma competição ali com a BGS. Agora, pelo menos, tem 2 eventos também, que é legal. Sim, claro. Então, eu curti bastante. Eu vim do ano passado, eu tô vindo nesse ano de novo aqui e tenho achado bem da hora. Assim. Sinto falta, não só na Gamescom, né? Do evento também, do PlayStation e do Xbox. Né? O Xbox tem que tá aqui agora, está aqui. Pois é. Mas o PlayStation agora também sumiu, né, nos eventos. Mas eu gosto, no geral, adoro. O PlayStation ficou mais no State of Play deles, né? Nem a CCXP eles foram ano passado. Teve uma CCXP que eles foram. Mas, no geral, eu gosto. A galera me para, que tira foto, fico feliz pra caramba. Da hora. E o que você tá jogando, mano? Fala aí. O que você tá jogando? Tá animado pro Doom, pô? Cara, eu achava que ia ter o Doom aqui pra jogar. Eu juro que eu vi em algum lugar isso, mas falaram que não tem. Então, foda, eu fiquei triste. Eu tô animado pra jogar o Doom. Agora eu tô jogando o Oblivion. Oblivion bom demais, né? E o Expedition, eu zerei ele um pouco antes, mas ainda tem uns conteúdos que eu tô fazendo meio em paralelo. Também que tô jogando os 2 agora. O Oblivion e o Expedition. E tô esperando o Elden Ring sair agora pra começar a jogar também. Da hora. E o que você, cara, você espera que vai ter algum anúncio aqui? A gente viu o Shuhei Yoshida aqui andando pela feira e tal. Você tá esperando alguma coisa? Claro que a gente não tem grandes anúncios, né, aqui no Brasil, mas você tá esperando alguma coisa aqui da feira? Tá esperando alguma novidade? Eu tô mais esperando ver quem vai entrevistar o Yoshida aí, que ele vai falar, que ele sempre fala umas paradas meio legal, assim, de backstage, da PlayStation. Sim, então é capaz de ter alguma coisa aí saindo pra gente. E eu acho que vai ter alguns anúncios de jogos indies, pelo que eu soube. Brasileiros, mas não sei direito ainda, tô por fora. Você jogou algum indie brasileiro aí recente que você curtiu? Cara, eu joguei o Deathbound, que tá até aqui também. Eu joguei na época que saiu. Bacana, um Souls-like bacana ali, brasileiro. Deathbound é da galera da Trial Forge, né? Trial Forge Studios. E eu ainda vou testar alguns jogos indies aqui pra ver como é que tá a parada, que eu não consegui testar. Que da hora, mano. E aí, última pergunta só. Cara, a gente passou ali, né? A gente tava ali no stand da Nintendo, não podemos deixar de falar da Nintendo, né, bicho? Me fala aí, o que você tá achando aí desse movimento aí de lançar o Switch 2, o momento que vem o Switch 2, tanto pro Brasil quanto pro mundo, essa questão toda aí dos preços, tanto dos jogos quanto do console, como é que você enxerga aí mais ou menos essa situação toda, cara? A questão do preço tá complicada, assim, do console eu até achei o preço meio padrão ali, né? Claro. E ficou dentro do padrão de hardware do Brasil, o problema mesmo são os jogos, que por R$500 é um preço puxado demais, né? E, assim, o maior problema ainda é que a longo prazo é difícil baixar esse valor, né? Então, sei lá, daqui 3 anos o desconto vai ser o quê? 450? Não é um desconto muito bom. Então, assim, a questão do preço dos jogos que é a questão mais complicada, né? Tem que ver como vai ser a longo prazo aí o negócio, mas meio puxado. Tô animado, assim, como eu gosto dos jogos da Nintendo, né? Eu me divirto bastante. Mas esse preço é complicado aguentar. Complica, né? Diz a gente, a galera da Safe Zone do Patobá, cara, foi um prazer ter essa entrevistinha rápida aqui contigo. Tu é foda demais, tu é o cara, sou seu fã também. Obrigado. Então, cara, muito prazer, viu? Tamo prazer. Junto, é nóis. Bom, galera, estamos aqui com o Fábio. O Fábio é desenvolvedor, né, da Pulsatrix Games. Tá com um jogo novo aqui na Gamescom. O Ayla veio apresentar pra gente, né? Fábio, a gente é do Patobá da Safe Zone. A gente tá muito lisonjeado de poder estar dando esse destaque para um jogo brasileiro, ainda mais um jogo brasileiro com cara de AAA, né? Gráficos de AAA, somzão de AAA, medão de AAA e tal. Legal. E eu tenho algumas perguntas aqui pra fazer pra você com relação ao jogo, cara. O prazer é meu, tá aqui. Primeira coisa, cara, que eu queria te perguntar é o seguinte: você já tem um grande sucesso aí com outro jogo do gênero de terror, que é o Fobia, né? O Sandy Final Hotel Fobia. O Ayla, ele tem atraído muitos olhares justamente por conta do sucesso do primeiro jogo. Isso traz algum peso na hora de desenvolver
o Ayla? Trouxe algum peso na hora de desenvolver o Ayla? Eu acho que traz sim, eu acho que traz pros dois lados. Eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, com certeza, que as pessoas passam a conhecer a gente, as pessoas começam a ver a gente como uma empresa que faz jogos sérios, que faz jogos legais, que entrega um produto de qualidade. Só que ao mesmo tempo é isso, as pessoas passam a esperar algo da gente. Quando a gente lançou o Fobia, ninguém sabia quem era a gente, ninguém sabia absolutamente nada. Então Zero expectativa. Zero expectativa, exatamente. Agora, quando a gente vê que o nosso segundo projeto, vindo de um projeto que deu certo, as pessoas começam a esperar da gente, esperar um passo além, né? Porque a ideia é essa, a ideia é a gente sempre evoluir, a gente dar um passo à frente, e é isso que a gente está realmente tentando. Então isso passa a ser realmente um desafio pra gente, de conseguir pegar o que a gente aprendeu no Ayla e melhorar agora pro nosso projeto e continuar agradando o público que a gente agradou no primeiro jogo. Da hora, legal. E, cara, me fala o seguinte, vocês já são uma equipe de muito sucesso no gênero de jogos de terror, né? Vocês pensam em desenvolver jogos fora desse gênero de terror, fora desse estilo do Sandifna Hotel e do Ayla? Vocês têm alguma ideia em mente? Hoje a gente ainda não tem planos, né, de expandir um pouco. A gente gosta de se ver como uma desenvolvedora de jogos de terror. A gente é fã desse gênero, a gente quer trabalhar nesse gênero por um tempo, mas assim, a gente não gosta de fechar portas também. Então eu nunca vou dizer nunca, mas no momento a gente espera continuar nesse gênero, tentar se estabelecer cada vez mais nesse gênero e quem sabe um dia expandir e abrir mais horizontes aí. Legal, da hora. Sim. O Brasil ele tá ganhando cada vez mais destaque no mundo dos games, isso não tem como a gente negar. O que vocês acham que falta para os games nacionais decolarem de vez, né? Vocês decolaram com o primeiro jogo de vocês, mas o que vocês acham que falta na estrutura de divulgação para que os jogos brasileiros sejam mais divulgados ou tenham mais destaques? Porque qualidade não falta. Sim, exatamente, qualidade não falta, tem muito jogo bom sendo lançado aqui. E a gente vê que isso está melhorando a cada vez. Cada vez que a gente vai vendo, jogos novos surpreendem, jogos novos vão sendo lançados. Eu acho que é uma questão de o que falta. Eu acho que basicamente, hoje eu diria que eu acho que é tempo. Sinceramente, assim, hoje eu acho que aqui já tem quase tudo que precisa para as coisas irem avançando. Óbvio que falta, talvez, um investimento um pouco mais pesado, nem necessariamente governamental, mas às vezes próprias empresas privadas entenderem que esse é um mercado lucrativo, que dá para se investir, que tem como fazer um negócio legal. Aí, conforme isso vai aumentando, a gente vai profissionalizando a equipe, a gente vai começando a ter uma indústria realmente rodando aqui. E a gente vê o talento que tem aqui, com essa indústria rodando, as coisas tendem a só melhorar. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Esse processo ele já está em andamento. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ver que isso só vai crescer. Eu já ouvi bastante gente, mesmo de fora do país, pessoas que olham para o Brasil hoje e falam: o Brasil é hoje o que o leste europeu era 15 anos atrás. Quando surgiu Polônia, surgiu todos esses desenvolvedores daquele lá, fazendo coisas muito boas, a um custo muito mais barato do que nos grandes centros. E isso, que foi crescendo. E hoje, os caras são referência lá. Se a gente pegar a Polônia, cara, referência mundial. E isso, e foi todo esse processo de crescimento que eles tiveram. E eles falam que hoje o Brasil está nesse momento. Ele está nesse crescente. Então, quer dizer, daqui a uns 10 anos, quem sabe o Brasil também não pode ser uma referência. Eu acho que esse é um caminho que tem tudo para dar certo. Legal, bacana. E, cara, recentemente a gente teve jogos nacionais fazendo muito barulho ao entrarem no Xbox Game Pass, né? O que vocês pensam, assim, de serviços de assinatura como esses, tanto trazendo jogos no primeiro dia, quanto depois de um tempo? E existe alguma possibilidade da gente ver Fobia ou Ayla entrando em alguns desses serviços de assinatura no futuro, ou alguma coisa assim? Cara, assim, acho que minha opinião pessoal, eu acho legal, assim, não tem nada bom. Acho super interessante a forma como funciona, a forma como funciona. Assim, acho que eu não consigo ver lados negativos, até como jogador. Assim, como desenvolvedor, jogo pequena, coisa assim, pra gente também pode ser muito vantajoso. Mas isso entra num ponto que não é a gente que escolhe. Muitas vezes as pessoas sempre falam: nossa, quero muito ter o Fobia ou o Ayla no Game Pass. Não é a gente que decide. Quem decide no final das contas é a Microsoft pra colocar no Game Pass. Então, por mais que queremos ter o Fobia no Game Pass algum dia,
mas cabe da Microsoft escolher e querer colocar o Fobia lá. Demonstrar o interesse. Exatamente. Legal. Não é a gente que escolhe. Então, a gente acaba sendo um pouco refém de como o mercado funciona, né? Óbvio que nunca posso falar, não vai entrar. Se um dia a gente tiver essa oportunidade, eu não vejo por que a gente não colocar. Mas é isso, essa oportunidade tem que aparecer e tem que ter o interesse vindo dos donos dessa plataforma também, né? Porque não tá na nossa decisão. Não, perfeito. E, cara, me fala um pouco do jogo. Do Ayla, olhando assim, eu percebi algumas inspirações, talvez aí no Resident Evil, em primeira pessoa, um pouco do System Shock por conta de toda a questão com inteligência artificial, né? Que o jogo parece brincar um pouco. Explica um pouco pra mim a premissa do Ayla e quais são as inspirações que vocês tiveram para poder fazer esse projeto. A premissa do Ayla é basicamente o seguinte: o jogo ele se passa num futuro próximo, aqui no Brasil mesmo. O jogo ele se passa em 2035. Aqui no Brasil mesmo? Brasil, que legal. Assim, é quase uma coisa meio que localização, assim, porque a localização do jogo em si ela não é tão relevante para a história, né? Ela é uma coisa que está mais para contextualizar, para localizar você no mundo, né? Mas ela não faz muita diferença no desenrolar da história. A gente acaba colocando aqui no Brasil porque somos nós. É a nossa casa. Exatamente, acho que faz muito sentido isso. E aí, basicamente, no jogo, você joga com o Samuel. O Samuel, ele é um beta tester, um tester de tecnologias e coisas do tipo, e ele recebe essa nova tecnologia chamada Ayla. E a Ayla é uma inteligência artificial que foi desenvolvida para criar jogos de terror com base na experiência do usuário. Base que passa na cabeça do usuário. Vocês têm uma baita de uma metalinguagem aí dentro da... A gente sempre brinca que é um metajogo. Como a gente tem o jogo dentro do jogo. Porque é isso, conforme a gente vai interagindo com a Ayla no jogo, a Ayla vai criando experiências de terror para o Samuel jogar. Conforme isso vai avançando, a gente vai vendo que essas experiências vão se enfiando no passado do Samuel, vão buscando coisas na cabeça dele, enfim, as coisas vão crescendo e até chegar naquela hora do terror onde tudo tá errado, obviamente, enfim, e o terror sai do controle. Então, basicamente, a premissa é isso, é tentar brincar com o que o IA poderia fazer se ela perdesse o controle ou algo do tipo. Ela não é uma IA que quer dominar o mundo nem nada, ela só foi programada para fazer o melhor trabalho possível. O melhor trabalho possível dela é criar o jogo de terror mais aterrorizante possível para você, para sua experiência. Então é isso que a gente brinca. Em questão de influências, a nossa influência principal em termos de gameplay acaba sendo sempre o Resident Evil, que é o jogo de terror como referência, acho que máxima que a gente tem hoje em dia, né? Então, em termos de gameplay, a gente pega muito Resident Evil, mas na questão da narrativa, a gente vai buscar muito em outras formas de mídia. Por exemplo, o Black Mirror foi uma referência muito importante. Legal. Pra gente entender um pouco de como eles trabalhavam essa questão da tecnologia causar o terror, de como que você pode pensar nessa coisa de, nossa, mas essa tecnologia que a princípio parece inofensiva, mas distorce as coisas a um ponto que dá tudo errado. Enfim, então a gente trabalha bastante disso. Só que aí, voltando para aquela questão da metalinguagem, a gente brinca com várias referências e experiências diferentes durante o jogo. Porque a gente já mostrou bastante imagem e bastante footage de cenários medievais, de uma floresta, de um cenário industrial. Então a gente brinca nessas experiências que a Ayla cria de trabalhar com diferentes tipos de horror e diferentes tipos de cenário. Então uma experiência ela pode ser um pouco mais voltada para o psicológico, uma coisa meio PT Silent Hills. Na próxima você pode ir para mais ação, uma coisa meio Resident Evil. Depois você pode ir para uma coisa meio Silent Hill. Então a gente gosta de brincar com várias referências diferentes para cada experiência que a Ayla está criando. Que legal. E, bom, Fábio, baita entrevista, gostei muito. E aí, no final, pô, deixa um recado aí pros fãs brasileiros de Fobia que gostaram do primeiro jogo. Eles têm que jogar o segundo jogo. Deixa um recado pra quem não jogou o primeiro jogo também. Legal. Bom, é isso. Acho que pra quem já jogou Fobia e gostou, o que a gente tá fazendo é tentar buscar o melhor pra pegar nosso aprendizado ali, fazer um jogo ainda melhor, trazer uma experiência mais completa, mais interessante do jogador. E para quem não conhece ainda, joga o Fobia, acompanha a gente nas redes sociais também, acompanha as novidades do Ayla e, principal, adiciona o Ayla na wishlist. E isso é importantíssimo pra gente, assim. O número de wishlist melhora nosso carregamento na Steam, é toda uma roda que começa a girar a nosso favor, e é de graça, é só entrar lá, dar um clique, tá rolando, e é isso, cara, acompanha a gente. O lançamento ainda esse ano, trabalhando bem, então ainda não temos uma data exata, mas o lançamento ainda esse ano. Legal. Então, logo ele tá aí.
conhece, é só ir atrás que tem muita informação legal por aí. Maravilha, show de bola. Pô, Fabio, Obrigadão. outra entrevista, cara. Valeu, cara. Eu que agradeço. Animal, imagina, que isso. Da Safe Zone, tá? Safe Zone Patobá. Um dos nossos objetivos é sempre dar muito destaque, o maior destaque que a gente puder para os desenvolvedores brasileiros, porque, cara, é importante. A gente já jogou um pouquinho ali do Bloodfang, né, que é o seu jogo. A gente já jogou um pouquinho ali, viu que o jogo é bom. Então, assim, nessa entrevista aqui, eu queria saber com você, eu queria entender de você quais são as suas inspirações, da onde surgiu a ideia do jogo, se você já trabalhou com outros jogos antes. Então, enfim, queria começar a entrevista aí nesse tom. Aonde nasceu o projeto Bloodfang, né? Entendi. Bom, nasceu de um sonho de criança de desenvolver um jogo. Eu não sou da área. Você nunca tinha feito isso? Nunca tinha feito um jogo na vida. Eu nunca trabalhei com jogos. Eu sou programador, mas eu trabalho no setor financeiro. Nada a ver com jogos. E aí eu sempre tive vontade, né? Uns 2, 3 anos atrás eu comecei a aprender a desenvolver jogos. E aí sempre com a ideia de, eu não quero trabalhar para uma empresa de jogos, eu quero criar a minha empresa. Então eu sempre quis criar o meu jogo e eu sou ridiculamente apaixonado por Souls-like. Então eu falei, eu não vou criar algum outro jogo, eu tenho que criar um Souls-like. Eu jogo Dark Souls desde que o primeiro foi lançado. Eu não joguei o Demon Souls porque eu não tinha um PlayStation. Mas tirando isso, você é fanzaço. Mas eu sou fanzaço. E aí a minha ideia foi criar um Souls-like. E aí a ideia do Bloodfang é tentar trazer um twist pro gênero. A gente tem muito medieval e muito realista no Souls-like. Se você for pegar Lies of P, o próprio Black Myth Wukong, são pegadas ou muito japonesas ou muito medieval e sempre realista. E aí a Elden Ring tem aquela pegada medieval gótica, né? Sim. Mas também é puxado pro realista, né? Tem a fantasia, mas sim. E aí a minha ideia foi, vamos fazer um Souls-like um pouco diferente para que a gente se destaque um pouco. E aí eu peguei meio que a ideia do Zootopia, não sei se você conhece o filme. Conheço. É a ideia de presas e predadores, então no jogo o nosso personagem principal é uma presa e a gente vai enfrentar predadores durante o jogo. E aí a gente vai pirar em relação aos predadores. Da hora. E, Bruno, me conta aí, cara, como é que foi começar a desenvolver um game do zero, né? Porque pra quem já desenvolve game já é um desafio, né? Mas como é que foi pra você pegar e falar, eu vou aprender isso aqui do zero e vou começar a fazer? Cara, é muito tentativa e erro. Então, pra gente chegar nesse resultado que a gente tá aqui hoje, a gente já refez o game umas 3, 4 vezes. Então, eu fiz uma primeira versão, a gente testou muita coisa, viu que muita coisa estava errada, cometeu muitos erros, fizemos outra, cometemos mais erros, descobrimos outras coisas, aprendemos coisas novas, e aí, nesse processo de tentar polir, tentar refatorar, tentar melhorar, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Legal. E, cara, me conta um pouco sobre a tua relação, né? Se você tem alguma relação com os outros desenvolvedores indie, como é que é essa coisa da comunidade de desenvolvedores? É um pessoal que se ajuda? Você teve ajuda nesse começo aí de começar a desenvolver, ou você foi mais por conta sua, te ofereceram, você não quis, alguma coisa? Não, nesse sentido? Tive bastante ajuda. Desde que eu comecei a aprender, eu fiz aquele lance de Learning in Public. Então, desde que eu comecei mesmo, primeira aula que eu peguei pra assistir de Unity, na época era Unity, eu nem tava usando Unreal, eu postei no Twitter, né? E, muitas pessoas apareceram pra me ajudar. A gente, na versão anterior do jogo, a gente tinha um outro estúdio que ajudava a gente a fazer os assets. Então eu ainda não tinha uma equipe interna minha, a gente fazia uma terceirização com esse outro estúdio. E a comunidade de desenvolvimento indie, ela é muito unida. Então, sempre que você posta alguma coisa no Twitter, sempre vem gente comentando, falando, como pode ser feito, e isso até, internacionalmente também. Sim. É realmente bem legal, você botar, o que você está fazendo na internet para que outras pessoas vejam e te ajudem. Claro, tá certo. E só para finalizar aqui, Brunão, você está aqui na Gamescom,
né? Você tá desenvolvendo o jogo há quanto tempo? Você falou 3 anos já? Eu tô há 3 anos com a ideia, mas essa versão que tá aqui a gente tá desenvolvendo há 6 meses. A gente 6 meses. meio que rebutou e fez uma nova. Então é a primeira vez que você tá num evento desse, né? Não, Esse já é, do teu jogo. já é a segunda vez. Ah, tá. Mas na BGS foi a última vez, mas aí o nome tinha o jogo tinha um outro nome, era um outro jogo, a gente refez praticamente o jogo inteiro. Entendi, legal. Então o que você espera dessa Gamescom? Você espera que vai ser o evento aí, esses próximos dias de evento? Então, a gente quer pegar muito feedback do público, de ver se a movimentação tá boa, o combate tá legal, o game feel tá legal, isso vai ficar mais importante pra gente. E a gente veio pra Gamescom com o intuito de conseguir contatos pra tentar assinar com uma publisher. Legal. Que é o nosso objetivo. Legal, muito bacana. Bruno, eu joguei um pouco teu jogo ali, achei, cara, tá muito legal, tá ficando um projeto muito massa mesmo. E, cara, parabéns pelo projeto. Obrigado. Parabéns pelo projeto, que você tenha muito sucesso aí. Obrigado. É isso aí.